Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Eu sou Vanessa Sander, sou terapeuta transpessoal e educadora, e nesse vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre as 5 linguagens de amor dos nossos filhos adolescentes. Lembrando que essas linguagens elas podem ser usadas em qualquer fase da vida, né? Inclusive na fase adulta ou quando eles são bem pequenininhos. Então hoje a gente vai continuar e vamos abordar as 3 linguagens que ficaram faltando do último vídeo, que é o tempo de qualidade, atos de serviço e os tão controversos presente. Fica comigo e vamos começar! Bom, começando então com a terceira linguagem de amor, que é o tempo de qualidade. E esse é um artigo raro ultimamente, né? E é talvez a linguagem mais difícil de ser praticada nos dias de hoje, porque requer disponibilidade, de estado de presença. E a dica é: os adolescentes gostam de atenção exclusiva. Precisam se sentir únicos e ouvidos. Então, eu sei muito bem disso, porque além de ter uma filha adolescente, eu já atendo adolescentes, tenho um grupo que eu dou aula para adolescentes e eles correm quando se fala em fazer um grupo terapêutico, ou fazer um grupo de uma atividade, ou fazer um grupo mesmo em sala de aula. Eles correm porque eles têm medo de ser julgado. E esse medo é enorme. É por isso que eles correm de grupo. Vou te fazer uma pergunta. Você consegue fazer seu filho adolescente se sentir importante naqueles momentos em que vocês estão juntos? Quando vocês estiverem fazendo alguma atividade junto, foque nele e não na atividade. Vamos supor, ver um jogo de futebol ou fazer as unhas com a filha pode ser só mais um programa, ou pode se transformar num grande programa de conexão genuína. Você já deve ter ouvido falar mais qualidade do que quantidade, né? Mas como saber se o tempo que você está dedicando para o seu filho é de qualidade? A primeira dica é: se disponha a ouvir mais do que falar. E eu te falo, eu tenho um vídeo sobre isso que eu falo só sobre ouvir, só sobre essa conexão. Então volta ali e assiste. Vou deixar o link aqui na descrição também. Outra forma é perguntando mais sobre como ele se sente do que dando comandos sobre o que ele deve fazer ou como ele deve fazer as coisas, olhando nos olhos dele e não se distraindo com qualquer outra coisa, televisão, celular, computador, nada que interrompa, validando o que ele diz e perguntando se ele quer a sua opinião, porque geralmente a gente não faz isso com nossos filhos. A gente sai já falando um monte de coisa para ele, que faz isso, porque faz aquilo. Ele vem conversar sobre algum assunto, a gente já vai colocando a nossa opinião sem nem saber se ele quer saber da nossa opinião. Isso são formas da gente praticar o tempo de qualidade com ele. A mais importante é: pare tudo que você estiver fazendo por alguns minutos para dar essa atenção ao seu filho. Agora eu vou dar alguns exemplos de o que a gente pode fazer para ter esse tempo de qualidade, porque não precisa ser um tempo para fazer alguma coisa mirabolante ou sair para algum lugar ou ter que gastar dinheiro com isso. Não, o tempo de qualidade não é relacionado com grana, é relacionado com esse tempo de estar presente mesmo. Então, tem algumas ideias aqui que vocês podem ser especialmente importante para ele. Faça uma sessão de pipoca com filme, mas com filme que ele goste, que ele indique. Tenta contar piadas, encontre motivos para a gente sorrir junto. Aqui em casa a gente vê muito stand-up, que minha filha adora. E eu amo também. Uma série sobre o universo. E não esquecer daqueles momentos que a gente sempre tenta trazer desde lá da infância, né? Das reuniões de família, dos almoços junto, ou jantar, se não tem o tempo do almoço, sem distração. É sentar na mesa, olhar no olho, fazer uma pergunta sincera e obter uma resposta sincera, sem estar olhando para o celular, sem ter uma televisão ligada, sem ter outras coisas interrompendo esse momento tão sagrado que é para a gente se alimentar, né? Então, essas são algumas dicas do que você pode fazer para ter esse tempo de qualidade. E tem uma outra que é bem interessante, que se vocês conseguirem, eu tenho, que é ter um hobby juntos. Quando você lida com a criança desde pequena e vocês já fazem um hobby juntos, ou vocês já tocam um instrumento, música, esporte, alguma coisa que você gosta de fazer, que você já inclua ele desde pequeno. No meu caso, eu jogo vôlei. E eu incluía ela em todos os meus jogos. Ela ia junto, ela assistia, ela brincava com a bola um pouco antes, ela interagia com as pessoas, ela sempre teve esse contato com o vôlei. O que acontece? Hoje a gente joga junto. Eu dou aula de vôlei também, dou aula para adolescentes e ela tá nesse grupo.
ela faz parte, a gente joga junto. Agora ela já tá tão boa que ela já tá jogando com os adultos nas minhas aulas, no meu hobby. Então a gente tem esses momentos de interação que são muito especiais e muito interessantes, onde a gente consegue fazer alguma coisa que a gente tem que as duas gostam. Seja o que for. E isso é um tempo de qualidade para as duas. É um tempo para você e um tempo para ela de qualidade, juntas. Então a gente otimiza esse teu tempo de qualidade fazendo alguma coisa que as duas gostem juntas. Essa é uma dica preciosa para o tempo de qualidade. Uma outra ideia legal também do tempo de qualidade é falar ou explicar ou até mesmo levar o seu filho até o seu local de trabalho. Se você está trabalhando em casa, pela internet, como a maioria das pessoas agora em meio da pandemia, mostre como é que funciona o seu trabalho, conte as coisas que você gosta e o que você não gosta para ele. E uma coisa bem importante, peça ajuda de coisas que ele tem habilidade, porque ele se sente valorizado assim. Ai, filha, eu não estou conseguindo fazer esse computador rodar. Tipo, tem um problema aqui no meu Instagram que eu não consigo. Ah, eu não consigo postar um stories no Instagram. Tipo, coisas que eles fazem habitualmente, que eles já têm muito mais conhecimento que nós. E a gente pedir essa ajuda. Esse é um momento que é um tempo de qualidade que está dentro dessa linguagem de amor, mas isso ressoa como uma valorização para eles mesmos. Poxa, minha mãe está vendo que eu tenho uma habilidade, que eu posso ajudar, que eu posso ajudar ela de alguma forma. Isso é muito especial. A quarta linguagem do amor, então, são os atos de serviço, ou seja, o que são os atos de serviço? Ter um filho, às vezes, a gente tem que acumular uma série de novas funções ao longo da vida. Quando esses filhos crescem, essas funções mudam, mas o ato de servir ainda se faz presente e necessário. Em pequenas coisas, rotineiras, são expressões de amor, desde que sejam feitas de forma espontânea e leve. Isso não deve servir como uma forma de jogar na cara do seu filho, se você fala sobre a lista interminável de coisas que você fez por ele. Infelizmente, o ato de servir perde todo o sentido se você começa a falar aquela lista interminável. Mas se isso sempre vira um motivo de discussão e de dizer que você faz isso, faz aquilo, leva para lá, para cá, perde o sentido total. Então esquece isso. Isso não são atos de serviço. A única coisa que você vai conseguir do seu filho é ouvir aquela frase que quase toda mãe já ouviu. Eu não pedi para ter nascido, foi você que quis ter filho. Quando você começa a jogar as coisas na cara deles e falar, porque eu faço isso para ti, porque eu faço aquele outro, porque eu limpei a sua bunda quando você nasceu, a primeira coisa que você vai ouvir é essa. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui. Você que escolheu ter um filho. Então, para a gente evitar esse tipo de reação deles, é muito bom a gente pensar em não começar a falar essa lista interminável de coisas que a gente serve, que a gente faz por eles, porque não é essa a intenção. Os atos de serviço aqui são pequenas palavras, pequenas coisas que você pode fazer que se tornam especiais. Aqui eu ensino elas a cozinhar desde muito pequeno. Você pode cobrir o seu filho adolescente quando ele for dormir. Também pode ensinar ele sobre o irmão mais novo, por exemplo, a ter atos de serviço. A minha filha faz trança na pequena e aí ela devolve fazendo alguma outra coisa, alcançando alguma coisa, de poder servir um ao outro também. São excelentes maneiras de mostrar que para o filho que a independência vem com algumas responsabilidades. Eu tenho certeza que o que você faz no dia a dia já é visto por você como um ato de serviço. Mas talvez você esteja colocando isso de forma errada, perdendo a oportunidade de criar essa conexão de memórias afetivas. Eu vou te dizer aqui algumas formas que a gente pode praticar os atos de serviço. As comidas preferidas do seu filho. Da minha grande, é a massinha para sempre. É uma massinha que eu faço desde que ela era pequenininha, com molho branco, carne moída e milho. Algumas vezes, você pega o alimento no mercado e aí você chega, olha, eu comprei uma coisa que você gosta muito, porque eu lembrei de ti. Diga que você arrumou o quarto para ele poder ficar tranquilo, para estudar para uma prova. Pratique gestos de caridade, leve seu filho junto. Uma vez eu cortei meu cabelo, minha filha quis cortar também, nós cortamos bem curtinho e nós levamos aqui no Hospital Infantil de Florianópolis. Foi uma experiência enorme, rica, maravilhosa. Outras vezes eu já levei ela em clínicas de idosos, trocam muita coisa com os idosos, mas esses atos de servir, essas trocas que acontecem, são momentos maravilhosos que a gente pode sim fazer com que eles aprendam também a servir o outro. Isso é muito importante. E a nossa quinta linguagem do amor, muito polêmica nos dias de hoje,
que são os presentes. São tangíveis e pode criar um significado importante quando feito de forma correta. No entanto, essa linguagem não surte efeito quando esse presente vira moeda de troca e manipulação. Por exemplo, você foi bem na prova, eu te dou um videogame. Se você se comportar, eu te compro um tênis. O presente vem sempre com uma condição. Se então ele não está sendo usado da forma errada, o presente não pode vir como uma forma de compensar a ausência dos pais, que dão presentes demais aos filhos e presença de menos. Pois é. Esse é o grande problema dos presentes. Eles são usados como uma moeda de substituição. Como eu não posso estar com meu filho, eu compro tudo que ele quer. E acabam desperdiçando essa linguagem, que pode ser sim uma demonstração genuína de amor por causa de uma vida corrida. Eu sei que muitos pais levam os filhos na loja, compram o que eles escolherem. Eles já sabem, eles já saem com os objetos na mão, mas aí a magia do presente acaba. Se ele não tem um ritual, um presente dado de forma especial, com significado, todo um sentido diferente. E as formas de dar valor aos presentes vamos supor, quando você presenteia o seu filho com algo que tem significado para a família, com algo que tenha sido da bisavó, um brinco da sua avó, ele fica como guardião dessas coisas. Se você tiver talento e habilidade para isso, você pode também dar uma música, fazer uma poesia, uma pintura, enfim, ensinar alguma coisa ao seu filho. Em datas comemorativas, presentear com uma viagem, um passeio, um lugar que eles queriam muito ir. Eu já fiz como presente uma viagem Beto Carreiro para minha filha uma vez. Ela amou. O melhor presente que ela disse que teve até hoje, mas a gente tem que tentar não compensar essa carência que o seu filho pode ter da presença com os presentes e deixar também com que ele perceba o valor inestimável dessas pequenas coisas, entendeu? Desde pequenininho, sempre ensine ele, presente de Dia das Mães, o que eu queria? Eu queria um desenho das minhas filhas que não sabiam escrever. Quando elas começaram a escrever, elas me escreviam cartas. Faziam cartas com desenho. Então, a gente mostrar para ela o outro lado, que eu posso presentear dessa forma também as pessoas. Quando você vai no aniversário de um amiguinho, tipo, que você não tem tempo de comprar um presente, o amiguinho vai dar muito mais valor se você pegar uma planta e decorar um vasinho que você pode fazer com uma garrafa PET. Pegar uma plantinha, talvez você possa ter em casa, uma mudinha. Ou pegar uma mudinha de planta na floricultura que custa R$1, R$2 e fazer um vasinho. Isso representa uma forma muito mais sutil e muito mais importante para a pessoa que recebe e para a pessoa que dá, porque esse presente tem um significado, porque aquela planta vai crescer, o teu bilhete, a tua carta vai ficar guardada. Às vezes a pessoa emoldura uma carta, um quadrinho, porque aquilo ali vai virar uma presença. Aquele presente virou uma presença, porque ele tem sentido, porque ele tem significado, porque ele é importante, porque ele não tem um valor monetário só, ele não tem um valor de compensação do tempo, daquela presença que você não tem. Então, você não precisa presentear com coisas materiais. Você pode presentear com a sua presença. Também eu te garanto que eles vão ficar tão felizes quanto ganhar um presente físico. Ensinar habilidades manuais que você possa ter, tipo, esses também são presentes maravilhosos, porque daí já enquadra o tempo de qualidade junto. Quando você estiver construindo esses presentes manuais, use da imaginação, porque o valor do presente não está vinculado ao custo do mesmo. Nunca vai estar vinculado ao custo do mesmo. Mas quando você se doou e pensou na pessoa para presentear ela, isso o que vai valer. Bom, essas foram as 5 linguagens do amor voltada para os filhos adolescentes. E a pergunta que fica é: o que vocês estão fazendo por aí para encher o tanque emocional dos filhos de vocês? Vamos compartilhar com quem precisa. Um beijo e até o próximo vídeo.